Olá, vamos falar um pouco sobre a fase de implementação, né? A fase de implementação, dentre todos os outros momentos do desenvolvimento que nós já vimos, né? A viabilidade na concepção, a fase de estudo, ou seja, a fase de identificação do problema, na fase de análise, a fase de projetos, a fase que nós pensamos a solução tecnológica, e agora chegamos à fase de implementação, ou seja, a fase onde nós vamos materializar todos aqueles modelos que nós desenvolvemos, nós vamos escrever os códigos dos programas na linguagem de programação. Ou seja, todas as demais, anteriores e posteriores, podem até não acontecer por algum motivo, mas a fase de implementação ela é imprescindível, porque sem ela nós não temos sistema. Então é o que a gente chama de encarnação, né? Pensando no momento que uma pessoa encarna, né? É o momento em que aquilo que era abstrato, aquilo que era desenho, aquilo que era modelo, aquilo que era ideia, vira material real, ou seja, vira linguagem de programação que vai ser executada nos computadores, nos PCs, nos servidores, enfim, onde quer que seja, né? E é uma fase em que a gente precisa que cheguemos até ela com a documentação muito bem realizada, mostrando todos os modelos que foram criados, todas as ideias que foram discutidas, os porquês que foram decididos esse caminho e não aquele. É importante isso para que, à medida que a coisa vai evoluindo, que o sistema vai evoluindo, vai crescendo, a gente consiga, né, saber o motivo das decisões e retroceder, caso seja necessário, por algum motivo, né? Então, é importantíssimo que haja essa documentação, né? O que acontece muitas vezes, o que é um erro crasso, é a pessoa tomar conhecimento do sistema rapidamente, com os usuários, em alguns momentos, alguns dias até, e na sequência começar de imediato a implementação. Isso é um erro crasso, por quê? Porque a gente só vai conhecendo o sistema à medida que a gente evolui e a gente conhece ele cada vez mais, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai detalhando, mais a gente vai aprimorando. Se a gente, de início, já parte para uma fase que é uma fase madura de implementação, a gente está queimando várias etapas e fazendo um produto cuja qualidade vai ser questionável, né? Então, é importante que a gente mantenha essa questão. A implementação, ela deriva do desenho, ou do design, ou do projeto físico, né? Ou seja, no desenho que a gente fez, a gente pensou na arquitetura, nos elementos, nos componentes, na integração desses componentes. E agora, na implementação, a gente vai tornar isso real. A gente vai pegar todo esse projeto e escrever numa linguagem de programação, os vários componentes que foram projetados e as interconexões entre esses componentes. Então, a implementação, o objetivo é escrever os programas e os seus componentes na linguagem de programação que foi selecionada, também na fase de design, também na fase de projeto, para que fosse desenvolvido o sistema. Então agora é chegado o momento que nós vamos fazer essa representação em linguagem. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai evoluindo nos detalhes e os vários níveis de abstração que um processo de desenvolvimento precisa ter. Vamos imaginar uma coisa bem simples, né? Em que eu tenha que representar um sistema orientado a objetos, duas classes, a classe cliente e a classe cliente e a classe conta, tá certo? Conforme está sendo apresentado na imagem que eu estou mostrando aí. Então, no primeiro momento, eu paro e começo a pensar o que é o cliente, quais são as propriedades relevantes do cliente, quais são os dados, os atributos que me importam, CPF, nome, identidade, mapeio isso. Tá, com relação ao cliente, o que me importa em termos das funcionalidades que ele vai poder fazer sobre esse objeto no sistema? Eu vou poder incluir um novo cliente, vou poder procurar um cliente existente. Muito bem. Só que esse cliente, ele se relaciona, a classe cliente se relaciona com uma outra classe chamada conta, que é a conta que esse cliente possui. O que me interessa sobre a conta? O número, o saldo, o limite e algumas operações sobre elas. Consultar, depositar, sacar. Então, isso é o que me importa. À medida que eu vou conhecendo melhor isso, eu posso expandir um pouco mais. Então, o cliente possui uma conta, só que essa conta ela pertence a uma agência bancária que, por sua vez, né, está relacionada a um banco. Então, eu começo a aumentar o nível de abstração, o conhecimento e o modelo que o sistema vai atuar. Então, eu crio, ao invés da classe cliente e da classe contas, duas novas classes já surgiram, a classe banco e a classe agência. E eu modelo elas da mesma forma que as anteriores. Quais são os atributos que me interessam? Quais são as operações que me interessam sobre essas novas classes?
Muito bem. Isso eu estou no nível conceitual, eu estou ainda fazendo análise, entendendo o problema. Aí, caminho, o tempo passa um pouco mais, chego na fase de projeto. O que acontece? Eu começo a detalhar um pouco mais os relacionamentos. Então, percebe que no desenho anterior, entre conta e agência, eu tinha, né, um relacionamento de associação, uma linha simples. Entre banco e agência, eu também tenho essa linha simples. À medida que eu entendo um pouco mais a dependência entre as classes, caminhando no projeto, eu percebo que entre conta e agência, o melhor relacionamento é a composição, que é aquele losanguinho representado ali perto de agência. Da mesma forma que o melhor relacionamento entre banco e agência também é a composição. Então o losanguinho está representando ali em banco, que um banco é formado por várias agências. Então são detalhes que eu só posso tomar essas decisões à medida que eu vou me aprofundando de como as coisas funcionam. Então o nível de abstração, né, eu vou me aproximando cada vez mais da implementação e me distanciando da realidade lá da frente quando nós começamos, né? E por fim, eu chego no nível de abstração mais baixo, vamos dizer assim, que é justamente a representação daquela, vamos pegar aqui a classe conta, ó. Eu tenho ali as propriedades, os atributos, número da conta, saldo e limite. E tenho as operações, consultar, saldo, depositar e sacar. Então, ao implementar essa classe na linguagem, está lá, eu implemento a classe conta, ela tem os 3 atributos, ó, número da conta, o saldo e o limite, e ela tem ali, ó, as 3 operações possíveis, consultar saldo, depositar e sacar. Então percebe como é que a gente chegou lá do modelo conceitual da realidade, do entendimento do problema, fomos indo etapa por etapa, fase por fase, momento por momento do processo de desenvolvimento, e esse modelo foi sendo detalhado, até que eu consigo chegar nesse ponto que está aí, que é o ponto que eu vou desenvolver, que é a codificação na linguagem de programação, né, que foi selecionada, que foi escolhida, que é o ponto final do objetivo da implementação. O objetivo da implementação é chegar nesse ponto, não é verdade? Agora, eu preciso ter alguns cuidados, né, no transcorrer dessa fase de implementação. Ela requer algumas atenções. Por exemplo, pode ser que alguns programadores ou toda a equipe de desenvolvimento não pertença à empresa, ou seja temporário, ou seja contratado por aquela demanda específica. Então, eles vão chegar, né, especificamente, né, no momento em que for adequado. Então, eles vão precisar de uma adaptação, de um treinamento. Então, a questão da padronização, da documentação, é fundamental para que essas pessoas possam ser inseridas no contexto rapidamente, né? Os programadores, eles devem ter como habilidade, né, saber ler e interpretar os diagramas da UML. A UML, a gente já falou, é uma linguagem de modelagem que ajuda a gente a tratar os sistemas orientados a objetos. É importante também que os programadores dominem os recursos da linguagem de programação com a qual eles desenvolvam, né? Bem como a linguagem SQL, para manipulação de banco de dados, que é totalmente utilizada dentro da codificação de programas também, né? Deve ter durante toda a fase de implementação, ou também chamada fase de codificação, porque eu codifico o programa na linguagem, deve haver uma preocupação com a legibilidade do código, ou seja, desenvolver programas com nomes de variáveis bons, com uma estrutura de código clara, para que outra pessoa que venha, né, na sequência trabalhar naquele projeto, possa ler com facilidade aquele código, aquele programa. A documentação de pontos obscuros no programa também é fundamental, né? Se perceber que existe alguma falha, alguma coisa que possa ser melhorada na documentação UML, é importante que o programador fale para a equipe, para que a gente possa melhorar aquele modelo, aquele desenho, tá certo? E uma coisa que vem sendo utilizada cada vez mais, principalmente nas metodologias ágeis, né, algumas delas, é a tal da programação em par, ou seja, 2 programadores trabalham ao mesmo tempo na mesma máquina. Enquanto um está digitando, o outro pode estar revisando, enfim. Eles trabalham juntos, em conjunto, eles melhorando cada vez mais aquele código e otimizando para que o processo possa ser adequado. Então, são alguns aspectos importantes que a gente deve ter e devemos nos ater a isso, porque a fase de implementação, gente, ela é muito importante. Ela é muito, quer dizer, todas são, né? Claro, se eu chegar na fase de implementação sem documentação, sem modelos criados, sem a ideia do sistema toda idealizada,
eu vou ter dificuldades em fazer a implementação. Mas uma vez que eu chego lá, eu preciso fazer aquela fase de implementação com muita qualidade, com muita técnica. Os programadores devem estar sempre primando por isso. Muito obrigado pela sua atenção.